O primeiro conceito que nós vamos estudar no curso é o conceito de variável. Então, variável é um espaço em memória para guardar um valor durante a execução de um programa. Então, imagine, por exemplo, que você faz uma previsão. Você tem um programa de análise preditiva, você faz uma previsão. O resultado dessa previsão, você precisa armazenar ela em algum lugar para utilizar no seu programa. Então, provavelmente, você vai criar uma variável para armazenar este valor. Um outro exemplo, você tem um programa para prever vendas, você vai precisar de uma variável, por exemplo, para saber quantos meses para frente o programa deve prever. O usuário informa, você armazena isso numa variável e executa o seu modelo. Uma variável, ela deve ter um tipo. Então aqui a gente está vendo os tipos principais. Texto. O texto é uma string, né, conhecido como string, por exemplo, o nome de alguém inteiro. Então você tem, por exemplo, uma idade. Ponto flutuante, por exemplo, a altura, né? Aqui nesse caso a gente pode ter casas decimais, né? São números com valores decimais. Lógico que aceita verdadeiro ou falso, por exemplo, uma transação ela é fraudulenta, verdadeiro, ou não é fraudulenta, falso. A declaração de variáveis no Python é implícita, é fracamente tipada. Isso quer dizer o quê? Que o tipo da variável é criado de acordo com o dado, né? A gente vai ver exemplos disso posteriormente. Então, por exemplo, quando você vai criar uma variável do tipo inteiro, você atribui, por exemplo, o número 1 à variável x. Implicitamente, o Python vai entender que esta variável é do tipo inteiro. Quando você cria uma variável do tipo ponto flutuante com casas decimais, né, você coloca casas decimais, o Python entende que ela é do tipo ponto flutuante. Se você colocar aspas duplas ou aspas simples, o Python vai entender já automaticamente, implicitamente, que é do tipo string. E se você declarar true ou false, né, com o T ou F maiúsculo, ele vai criar um objeto do tipo lógico. Esses são os principais operadores do Python. Você pode com eles realizar operações entre variáveis, são os operadores que você vai encontrar em outras linguagens de programação, são os mesmos, né? Mais, menos, subtração, divisão e multiplicação. Assim como qualquer outra linguagem de programação, você pode usar o Python como uma calculadora, né? Por exemplo, você atribui valores a variáveis e você executa aqui uma operação aritmética qualquer e o Python vai resolver isso. Aqui nesse caso ele resolve essa equação e armazena o resultado na variável w. A função print ela é muito utilizada para exibir valores no console, né? Então, por exemplo, você chama print, este texto será impresso no console quando o programa chegar neste ponto da linha de execução. Você pode imprimir no console, exibir no console uma variável qualquer e você pode misturar várias variáveis ou constantes, né? Então aqui você vai gerar no console a saída texto e duas variáveis e ele vai gerar o valor que está armazenado nessas variáveis no console. É muito comum também no Python a gente precisar verificar o tipo da variável. Para isso você pode usar a função type passando a variável. Então, por exemplo, aqui se você digitar x igual a 10 e digitar type, ele vai nos retornar que a classe é inteiro. Isso implicitamente ele sabe que é inteiro, ele criou inteiro porque você criou a variável com um número inteiro. Aqui um outro exemplo, se você criar uma variável passando Python, entre aspas, e você digitar tipo, ele vai dizer que a classe é string. Também a gente vai usar bastante entrada de valores. A entrada de valores você usa a função input, né? Você pode passar opcionalmente um texto. Esse texto vai ser exibido no console, mas ele vai receber uma entrada no console, ou seja, o usuário vai digitar um valor, vai teclar Enter, e esse valor vai ser armazenado na variável x. Então, o input aguarda a entrada do usuário, ele cria a variável x como string, ele sempre vai criar essa variável como string, mesmo que você digite, por exemplo, 10 ou 10.3, ele sempre, aqui nesse caso, vai criar como string, independente do tipo de dado que você digitou. Então, às vezes, você vai precisar fazer conversão de valores. Então, por exemplo, se você tem o número 10 como string, você pode converter para inteiro usando a função int. Você pode converter, por exemplo, o valor 10 inteiro para string usando str. E você pode converter, por exemplo, 10.3, que está entre aspas, né, como string, para ponto flutuante usando
float. Também, como em qualquer outra linguagem de programação, você pode fazer comentários no Python. Um comentário é um texto que é ignorado, ele não é interpretado pelo interpretador do Python. Então você usa comentários para lembretes e documentação do código. Então existem duas formas de você criar comentários no Python. Então se você usar o caractere sustenido, ele vai considerar todo o texto restante aqui como comentário. Se você colocar o sustenido no meio da linha, ele vai considerar daqui para diante comentário. Esta primeira parte aqui, que está antes do sustenido, é código que ele vai interpretar, que ele vai executar. E você pode comentar várias linhas, né? Porque o sustenido ele comenta apenas a linha. A próxima linha, se não tiver de novo um sustenido, ele vai considerar como código executável. Se você quiser comentar várias linhas, você vai usar 3 aspas simples no início do comentário e 3 aspas simples ao terminar o comentário. Então você pode ter N linhas entre as 3 primeiras e as 3 últimas aspas simples.